Então, neste problema, nós queremos formar números de 4 algarismos distintos em ordem decrescente. Então, só para a gente entender o problema, por exemplo, o número 9, 7, 5, 0 é um deles. 4 algarismos distintos em ordem decrescente. Então, na parte A, a pergunta é quantos são esses números. E aí eu tenho uma má notícia para vocês. Nesse problema, não dá certo a técnica que nós mais utilizamos na resolução de problemas de combinatória. Então, a técnica que nós, inclusive, passamos aí no material do curso de matemática discreta, é de que quando você vai formar um número como esse, que na maior parte dos casos, não todos, e esse é um desses casos em que isso não vai dar certo, a gente pensa nessa tarefa dividida por etapas. Então, é muito natural, quando a gente começa a tentar resolver esse problema, começar a formar esse número. Começa bem, né? Porque aqui no primeiro algarismo, eu posso escolher quase todos os algarismos. Eu, na verdade, não posso escolher todos, né? Então, dos 10 algarismos, eu não posso escolher nem o 0, nem o 1, nem o 2. Porque se eu começar com o 2, por exemplo, eu não tenho 3 algarismos menores do que ele para colocar aqui. Tá? Então, como o 0, 1 e 2 não servem, dos 10 sobram 7 algarismos para colocar aqui. Tá? Então, eu estou resolvendo o problema achando que eu estou fazendo um bom progresso. Mas vou ter uma grande decepção, tá? Logo quando eu chego nessa casa. Quando eu fiz essa escolha, tá? Uma vez fixado esse primeiro algarismo, quantas são as possibilidades para a segunda casa? E a resposta é que depende. Logo na primeira etapa aqui do meu raciocínio, tá? Eu chego a algo que traz muitas dificuldades para o uso do princípio multiplicativo. Tá? E por que depende? Porque, por exemplo, se o algarismo que eu escolhi aqui for o 3, tá? Eu só tenho um jeito de escolher esse próximo algarismo. Só pode ser o 2. Se for o 9, eu tenho muitas escolhas. Tá? Na verdade, se for o 9, tá? A única coisa que não pode aparecer aqui, tá? Além do 9, é o 1 e o 0. Qualquer outra coisa pode aparecer. Tá? Então, eu teria 7 possibilidades. Tá? Então, isso aqui destrói essa maneira aí de pensar. Tá? Se a gente tentar fazer desse jeito, praticamente tem que fazer uma árvore de enumeração que é equivalente a simplesmente enumerar, tá, todos os elementos aí desse conjunto. Então, esse problema requer uma maneira de pensar diferente, tá? Radicalmente diferente daquilo que a gente está normalmente habituado a empregar nos problemas de contagem. Tá? E a observação fundamental, tá, é a seguinte: pega esse número que está aqui, 9750. Para formar esse número, tá, eu não preciso escolher quem é que vai ficar aqui, quem vai ficar aqui, quem vai ficar aqui, quem vai ficar aqui. Basta escolher que os algarismos que vão compor esse número são 0, 5, 7, 9. Porque uma vez escolhidos os 4 algarismos, só há uma maneira de colocar esses algarismos de tal maneira a satisfazer a condição deles estarem em ordem decrescente. Então, eu tenho um número desse tipo
para cada subconjunto formado por 4 dos 10 dígitos. Você podia ficar, peraí, e o zero aqui? Porque o zero às vezes atrapalha. Não, nesse caso não vai atrapalhar, porque como eu vou colocar em ordem decrescente, quando o zero entrar, ele certamente vai entrar na casa das unidades. Tá? Então, aquela coisa do zero poder aparecer como algarismo mais à esquerda, não acontece aqui. Então, o número de possibilidades para formar esse número, tá, na verdade, acaba sendo dado por uma expressão muito simples. É o número de modos de eu escolher 4 dos 10 algarismos que eu tenho disponíveis. Então, a resposta aqui do meu problema é simplesmente combinação dos 10 algarismos tomados 4 a 4. Ou seja, se a gente quiser fazer a conta, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 4, 3, 2, 1. Então, 4 vezes 2 simplifica com o 8, esse 3 simplifica aqui com o 9, e o resultado são 210 números nessas condições. Esse é o tipo do problema que quando você lê o gabarito, você pensa, é um problema muito simples, é dado por uma única expressão. Mas não se engane, esse é um problema difícil, porque ele requer que a gente pense de uma maneira diferente daquela a qual nós estamos habituados. No item B do problema, nós novamente vamos considerar os números que formamos na parte A, os 210 números que formamos na parte A, e queremos saber, ao colocar esses números em ordem crescente, qual número vai ocupar a 109ª posição. Então, não existe uma maneira extremamente eficiente de fazer esse problema. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer é realmente meio que, de maneira esperta, naturalmente, ordenar esses números, tá? E contar quantos vão aparecendo para a gente chegar ao ponto de encontrar que número é esse. Então, vamos colocar esses números em ordem crescente. Então, naturalmente, nós vamos começar pelos que começam com o menor algarismo possível. Então, conforme a gente já tinha discutido agora há pouco na resolução da parte A, o menor algarismo que pode aparecer na casa da dezena dos milhares é o 3, porque você precisa ter 3 algarismos menores do que ele. Você tem o 2, o 1 e o 0, tá? E nesse caso, você só tem uma possibilidade, tá? Porque, começando com 3, eu só tenho 3, 2, 1, 0. Muito bem. O que acontece quando eu considero os números começando com 4? Então, na verdade, a partir daqui, eu tenho que resolver problemas análogos, tá, ao que eu resolvi lá na parte A. Então, começando com 4, eu escolhi que aqui vai aparecer o 4, portanto, nas outras 3 posições só podem aparecer o 0, o 1, o 2 e o 3. Tá? E como na parte A, para eu contar quantos são esses números aqui, basta que eu escolha um subconjunto desses números de 3 elementos. Se eu escolher 3 quaisquer desses, por exemplo, se eu escolher 0, 1 e 3, só tem um jeito de eu colocar aqui, 3, 1, 0. Tá? Então, o número de possibilidades, isso vai ser importante para que nos próximos itens a gente possa fazer essa conta de maneira mais eficiente. Então, começando com 4, o número de possibilidades é combinação de 4, 3 a 3, que é igual a 4. Na verdade, se a gente quiser, este 1 aqui é a combinação de 3
3 a 3. Quer dizer, você tem que os 3 algarismos 0, 1 e 2 só tem um modo de escolher. Então, isso ajuda a gente a ver qual é a regularidade que a gente vai ter. Então, começando com 5, a gente vai ter combinação de 5, 3 a 3, que é igual a combinação de 5, 2 a 2, que é igual a 10. Então, nesse momento, talvez seja bom a gente começar a se organizar, tá, para colocar aqui do lado, então vou apagar isso aqui que eu não estou precisando mais, tá, e vou colocar aqui do lado uma coluna do acumulado até esse momento. Então, aqui, nesse passo eu tenho 1, aqui eu tenho 1 mais 4, 5, tenho 15 até aqui. Tá? Então, eu tenho que chegar a 109. Tá? A gente vai ver que vai começar a ir mais rápido daqui para frente. Tá? Então, começando com 6, número de possibilidades, eu tenho que escolher 3 dos algarismos de 0 a 5 para ocupar essa posição. Então, uma vez escolhido o 6, aqui tem que entrar de 0 a 5. Uma vez escolhidos 3 desses algarismos, a ordem deles fica determinada pela restrição de que os números estejam em ordem decrescente. Então, de 0 a 5 eu tenho 6 algarismos. Então, está muito claro agora qual é o padrão, não? Essa é a combinação de 6, 3 a 3, 6 vezes 5 vezes 4 sobre 6, 20, tá? E o acumulado, 35, ainda estamos longe lá do 109. Começando com 7, combinação de 7, 3 a 3, 7 vezes 6 vezes 5 sobre 6, 35, 70, estamos começando a andar mais rápido. Começando com 8, a gente tem combinação de 8, 3 a 3, isso vai dar 56. Então, o acumulado aqui, tá, chegou a 126. Então, já passamos, tá? Então, na verdade, a gente já descobriu que o nosso número começa com 8. Porque quando nós chegamos até o 7, nós não tínhamos atingido ainda a posição 109, e quando consideramos todos começados com 8, a gente já passou disso. Tá? Então, na verdade, a gente vai ter que refinar esse passo. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui e vou considerar o que acontece com os diversos inícios, começando por 8. Tá? Eu tenho que fazer um estudo mais fino aqui, já sei que começa com 8, agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, se meu número começa com 8, tá, o que pode vir depois? Então, como eu tenho que escolher 3 algarismos em ordem decrescente a partir do 8, tá, não pode ser nem 8,1, que só deixaria o 0 depois, e o 8,0, que só não deixaria ninguém depois. Então, o menor número que eu posso ter, o menor algarismo que eu posso ter depois do 8 é o 8,2. Tá? É o menor que eu posso fazer. E quantos são eles? Então, começando por 8,2, tá? Eu só tenho um algarismo aqui, tá? Um número possível, que é o 8,2,1,0. Tá? E como é que eu penso nisso? Eu tenho 2 algarismos para formar, que tem que ser escolhidos entre o 0 e o 1. Então, esse 1 aqui, na verdade, é uma combinação de 2, 2 a 2. Isso aqui vai ajudar a ver o que vai acontecer depois. Então, o nosso acumulado está em 71. O que acontece agora se eu considero números que comecem com 83? Então, se começar com 83, nós temos que colocar nas 2 casas restantes 2 dos algarismos 0, 1 ou 2. E basta escolher esses algarismos que a ordem deles fica determinada. Então, aqui vai ser combinação de 3, 2 a 2, que é igual a 3, e com isso chegamos a 74. Próximo passo.
números começando por 84. Agora, para os dois últimos algarismos, vão ter que entrar 0, 1, 2 e 3, são 4, então é a combinação de 4, 2 a 2, 6. Tá, chegamos a 80 no acumulado. Começando com 85. Então, agora eu tenho que escolher 2 dos 5 dígitos de 0 a 4, combinação de 5, 2 a 2, 5 vezes 4 sobre 2, 10, chegamos a 90. Começando com 86. Vai ser combinação de 6, 2 a 2, escolher 2 dos dígitos de 0 a 5, combinação de 6, 2 a 2, 6 vezes 5 sobre 2, 15, chegamos a 105. Temos que chegar a 109. Então, nesse momento, tá, chegamos a um ponto que é mais fácil, na verdade, a gente fazer por enumeração. Porque se eu considerar que a próxima classe, tá, do 87, eu teria a combinação de 7, 2 a 2 e estourar o meu número. Tá? Então, nesse ponto, é melhor a gente ver quais são os próximos números. Já chegamos até o 105, tá? Para ver qual vai ser o que vai ficar na posição 109ª. Então, o próximo, tá, que é o que vai ficar na 106, tá, é o primeiro dos números que eu consigo formar começando com 87. Então, o menor número que eu posso formar é aquele que coloca o 1 aqui, tá? É 8710. Então, esse é o que está na posição de ordem 106. Próximo número já vai ter um 872. E aí tem dois números desse tipo que eu posso formar. O 8720, que é o número que vai estar na posição 107, e o 8721, que é o que vai estar na 108. Atenção, estamos quase lá, porque o próximo é o que a gente quer. E qual é o próximo? O próximo é o 873, com a menor escolha possível para o último algarismo, que é o 0. Então, esse é o número que a gente estava buscando. Tá? Moral da história. Há problemas de contagem, tá, em que a gente tem que fazer quase que uma enumeração, tá, mas é muito importante que ela seja organizada para a gente não se perder no processo.